Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baez. Eu vim aqui dizer que as aulas de informática estão ficando bem legais. Então pessoal, colabora com a gente, dá o like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações. Vai valer muito a pena. Agora vamos para a aula. Vamos conhecer a ferramenta de borda e sombreamento, pessoal. Eu particularmente acho uma ferramenta bem interessante, porque você pode trabalhar a parte de formatação com texto e tabelas também. Para isso, vamos colocar um texto automático aqui, o igual hand, certo? Vamos colocar então aí, por volta de uns 4 parágrafos e umas 5 linhas, pode ser? Os nossos parágrafos. Com isso, nós vamos trabalhar em parte de sombreamento primeiro. Nós vamos selecionar, pessoal, o nosso parágrafo. E agora vamos conhecer essa ferramenta. A ferramenta de borda e sombreamento, pessoal, para texto, ela está aqui na página inicial. Ela se encontra aqui, ó. Vamos lá, vou colocar um zoom aqui para nós conhecermos. Esse baldinho aqui, o famoso sombreamento, ok? Vou clicar nele e você vai poder escolher a cor que você quiser. Vou tirar do zoom. Você vai perceber que conforme eu vou passando aqui com o meu mouse, ele já vai me dando um exemplo das cores que eu posso estar colocando. Então, por exemplo, vamos colocar essa cor aqui. Clicando aqui do lado direito, você vai perceber que ela ficou sombreada, né? Todo sombreado o nosso parágrafo. Se eu selecionar uma palavra, vamos colocar aqui então numa palavra, o nosso sombreamento. Vou colocar então, olha aqui, uma cor diferente, clicando fora. Podemos fazer isso para uma linha também, com que a linha ficasse sombreada, o parágrafo sombreado e a palavra sombreada. Nós podemos fazer isso, pessoal, para qualquer tipo de elemento dentro do nosso documento. Podemos formatar do jeito que a gente deseja. Fizemos então aqui o sombreamento. Agora vamos entender um pouco da borda. Vamos selecionar esse mesmo parágrafo que nós colocamos o sombreamento. Vamos colocar aqui a borda, que está do lado do sombreamento. Vou dar o zoom. Olha aqui, pessoal. Essa espécie de janelinha são as bordas que nós temos. Quando você clica, abre-se as bordas que você tem aqui dentro. Vamos tirar do zoom. E vamos colocar aqui, ó, bordas externas. Quando eu clicar aqui, pessoal, vou clicar fora para desmarcar. Olha lá, você vai perceber que existe uma linha em torno do sombreamento que nós fizemos do parágrafo. A mesma situação também para palavras. Então, por exemplo, vou clicar aqui numa palavra, tá? Selecioná-la e vou vir aqui, ó, bordas externas. Ok? Por que bordas externas? São as bordas que ficam para fora aqui da nossa palavra, do nosso parágrafo aqui. Para você colocar uma borda, basta você selecionar o que você quer, que você vai conseguir selecionar e dar destaque na sua documentação, correto? Vamos agora testar esse tipo de situação, pessoal, para uma tabela. Ctrl T para selecionar todo o nosso texto, ok? E vamos dar um delete. Deletamos o nosso texto e agora vamos fazer uma tabela. Para a tabela, vamos no inserir, tabela, e vamos colocar aí uma tabela simples, 4 colunas e 4 linhas, igual nós fizemos na última aula. Só que em tabela, pessoal, você vai perceber que as ferramentas de tabela, que são as ferramentas que eu expliquei na aula anterior, você tem aqui o designer e o layout. Você pode também trabalhar com o designer em sombreamento. Você pode trabalhar isso também aqui na página inicial, lá com a borda de sombreamento que nós acabamos de fazer? Podemos. Vamos selecionar a primeira linha da tabela e vamos colocar aqui um sombreamento. Vamos colocar a mesma cor que nós pegamos lá. Clico fora. Veja, colocamos então aqui a cor desejada. Quando eu cliquei fora da tabela, você percebeu que as ferramentas sumiram daqui. Correto? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos então selecionar uma outra linha para ver se existe alguma diferença. E vou colocar agora aqui na página inicial, que já está, e vou vir aqui no sombreamento. Vou colocar uma outra cor. Clico fora. Você vai perceber que ela foi sombreada do mesmo jeito
como ali na guia designer das ferramentas de tabela. Então, pessoal, não existe diferença para aquelas ferramentas e essas aqui. A única diferença é que com essas aqui na página inicial, eu também posso trabalhar com o texto, sendo que lá dentro, clicando aqui dentro da tabela, a parte de designer, eu só vou trabalhar essas duas ferramentas, porque eu tenho aqui o sombreamento, eu também tenho bordas, correto? É exatamente a mesma coisa que a outra. Eu também só vou fazer isso daqui quando eu estiver com a tabela aqui ativada. Correto, pessoal? Agora fazer uma coisa bem interessante utilizando as nossas bordas. Vocês perceberam que quando eu seleciono aqui a tabela, nós colocamos as bordas, né? Olha lá, ó. Podemos tirar as bordas, eu tenho aqui o controle aqui, ó. Vou dar o zoom aqui para que nós visualizarmos melhor. Olha lá, sem borda. Se eu clicar aqui, ó, você vai perceber, vou clicar fora, que nós estamos com a nossa tabela, pessoal, exatamente com as linhas pontilhadas. Essas linhas são a representação da tabela para que elas não existam aqui. A tabela existe, porém as linhas não. Quando eu clicar aqui dentro, você vai perceber, como eu já disse antes, que nós temos aqui o designer, nós já fizemos essas ferramentas. Nós temos aqui também a guia layout. Na guia layout você tem uma ferramenta aqui interessante, que é essa aqui, ó, exibir linhas de grade. Se eu clicar nessa ferramenta, você vai perceber que as linhas da tabela lá somem, porém ela está aqui. Se eu clicar novamente aqui, eu não preciso estar com ela selecionada necessariamente, ela vai reaparecer para que eu verifique que existe realmente uma tabela aí. Uma das coisas que nós podemos estar fazendo também é selecionar novamente a tabela, vindo em Designer, Bordas, nós temos aqui, ó, todas as bordas, que é todas as linhas da nossa tabela. Vamos clicar aqui, olha lá, clicando aqui fora, você vai perceber que todas as linhas ficaram aparecendo. Vamos agora fazer uma coisa diferente. Vamos fazer a seleção da nossa tabela. Aí nós vamos em borda e vamos clicar aqui, ó, borda e sombreamento. Essa última ferramenta aqui da guia bordas. Pessoal, abri uma janela aqui para vocês. E essa janela, vou dar o zoom, você vai perceber que existem aqui algumas caixinhas aqui, ó, alguns quadradinhos aqui. Nós vamos entender um pouco de como funciona essa janela. Vamos lá. Se eu clicar aqui nessa caixinha do nenhuma, você vai perceber que meu exemplo ele ficou também apagado. Vou dar um OK. Olha o que acontece, a minha tabela sumiu com as linhas. Vou selecionar novamente a tabela, bordas, bordas e sombreamento. Nós vamos voltar aqui algumas vezes. Se eu clicar aqui em caixa, pessoal, veja, você vai perceber que no meu exemplo, todas as linhas externas aparecem, as internas não. Eu vou dar um OK e é isso que acontece, as linhas externas apareceram. Vou selecionar novamente minha tabela e vou para bordas. Vou clicar em borda e sombreamento e vou clicar em todas. Quando eu cliquei em todas, pessoal, você percebeu que agora sim todas as linhas irão aparecer. E vou dar um OK. Clicando fora, ou seja, quando eu tenho a minha tabela, vou selecionar novamente, eu posso utilizar esses atalhos que eu tenho aqui, certo, pessoal? Mas eu tenho também a borda e sombreamento que vai ter mais detalhes para que eu trabalhe também essas bordas. Veja, antes de nós colocarmos aqui no próximo quadradinho, que é o grade, nós vamos utilizar o estilo da linha, ou seja, nós podemos trocar a linha da tabela. Vamos entender como funciona essa parte. Nós vamos selecionar aqui uma linha qualquer, eu vou colocar uma linha um pouco mais espessa para que vocês visualizem melhor. Coloquei aqui o estilo, vou colocar a cor, escolher uma cor, vou colocar uma cor gritante, o vermelho, e você tem aqui abaixo da cor a largura. Vou clicar aqui também e vou colocar aqui o mais espesso, que é os 6 pontos. Você percebeu que meu exemplo ficou bem diferente do que estava. Vou dar o OK e olha o que acontece com a tabela, ela fica exatamente igual ao exemplo. Correto, pessoal? Então também posso fazer isso, trocar todas as linhas de uma tabela de um documento. Vou clicar aqui, selecionar aqui novamente, vou em Designer.
Um detalhe. Vamos voltar aqui na página inicial. Será que essa parte funciona exatamente igual? Vamos fazer? Clicando em bordas, olha lá, borda de sombreamento, você vai perceber que a janela é a mesma. Correto então, pessoal? Então, dúvida tirada. Vocês perceberam que eu mudei o estilo, eu posso mudar o estilo, a cor e a largura. Vamos agora clicar em grade e ver o que acontece. Você vai perceber que as linhas externas ficam espessas com a linha que eu escolhi e as internas mais finas. Vou dar o OK. Olha o que acontece. Exatamente como estava no exemplo. As linhas internas finas e as espessas estão da parte de fora da tabela. Vamos clicar novamente, selecionar e vamos aqui, borda de sombreamento, borda de sombreamento. Vamos fazer uma coisa realmente interessante. As linhas externas estão em vermelho e espessa. Nós vamos agora fazer o seguinte, eu vou dar um zoom e vocês vão perceber que existem quadradinhos em torno do exemplo aqui, ó. Esses quadradinhos do meio aqui, pessoal, aqui do lado esquerdo, bem ao meio, é a representação dessa linha do meio horizontal. Vou clicar nela e vou retirá-la. Assim como também vou fazer a do meio interna na vertical, aqui embaixo. Correto? Nós vamos colocar aqui, vamos escolher uma outra linha. Vou, por exemplo, escolher essa linha tripla aqui. Escolhi a linha. Vou colocar uma outra cor. Para dar um destaque interessante, vou colocar azul. Também poderia estar colocando aqui a largura diferente, mas eu vou deixar por assim mesmo, com meio PT, meio ponto. E agora, pessoal, o que eu farei? Eu vou retornar aqui com a linha do meio horizontal. Clico uma vez, aqui abaixo a linha vertical. Clico uma vez. Você percebeu que as linhas do meio ficaram azuis e com uma linha completamente diferente. Vou tirar do zoom e agora sim vou dar o OK. Clicando fora, vocês perceberam que as minhas linhas internas ficaram bem diferente do que aquela que eu tinha como externa. Então, pessoal, isso quer dizer o quê? Você é que comanda o seu documento. A criatividade é sua. Óbvio, nós estamos dando um exemplo. Você não vai fazer isso daqui, cores berrantes, num documento oficial. Mas você pode trabalhar da forma que você quiser. Tabela feita, vamos clicar aqui e vamos voltar. Olha aqui, todas as bordas. Ela vai ficar com a última linha que eu escolhi, que foi a azul, correto? Vamos selecionar novamente e voltando aqui, bordas e sombreamento. Vou clicar, pessoal, veja, na minha primeira linha, no preto, que é o automático, e dar um OK. Pronto, a minha tabela voltou como estava antes. Podemos colocar aqui, olha aqui, sombreamento. Eu não quero mais esse sombreamento, então eu vou colocar o quê? Vou dar um zoom para isso. Olha aqui no sombreamento, onde está escrito sem cores. Cliquei e a minha tabela voltou de maneira simples. Ela voltou da minha forma original. Nós aprendemos a colocar o sombreamento. Só que agora nós vamos aprender a colocar um sombreamento diferente. Vamos clicar aqui em borda de sombreamento novamente. E aqui, pessoal, nós estávamos trabalhando com a guia bordas. Vou dar um zoom. Vocês perceberam que nós estávamos como bordas. Mas agora, eu também tenho aqui a guia sombreamento. Na guia sombreamento acontece o quê? Eu tenho aqui o preenchimento, que é exatamente aquele preenchimento onde eu tenho o atalho. Vou tirar do zoom, olha aqui, o mesmo daqui. Vou colocar uma cor e você irá perceber. Vou dar o OK. Ficou exatamente como antes. Porém, vou dar um desfazer, selecionando aqui a linha, e agora borda de sombreamento novamente. Nós vamos aprender agora, pessoal, aqui na guia sombreamento, fazer um sombreamento diferente, como se fosse uma achura. Você vai perceber que aqui eu tenho um preenchimento e aqui embaixo eu tenho um comando chamado de padrões em estilos. Está vendo aqui? Está escrito transparente. Vou clicar na seta e aí eu tenho aqui a porcentagem de 100% e a porcentagem da cor que eu posso escolher. E aqui eu tenho algumas achuras, algumas linhas
de forma vertical, horizontal, diagonal, pontos. Vou utilizar esse diagonal ascendente clara. Vou clicar aqui e você irá perceber que as linhas elas estão na diagonal ascendente na cor preta. Por quê? Porque o automático é preto e aqui você tem a cor. Eu vou colocar no vermelho, pessoal. E você vai perceber que eu fiquei com uma achura vermelha, né, no meu exemplo. Vou tirar do zoom e dar um OK. Clicando fora, você percebeu que eu tenho um achurado vermelho aqui, pessoal. Nós poderíamos também utilizar aqui outra cor, pessoal, como preto, azul, verde, a achura que você desejar. Mas isso somente é um exemplo para que nós entendermos, né, como funciona para fazer a achura em documentação. Vamos agora utilizar uma última parte de borda, que é bem interessante também. Voltando aqui na parte de bordas, vamos clicar no comando Borda Sombreamento. E agora você viu a nossa janela que nós já conhecemos. Vamos dar o zoom aqui. Você percebeu que nós utilizamos a guia Bordas e a guia Sombreamento. Temos uma outra guia chamada Borda da Página. Você vai perceber que ela é muito parecida uma com a outra. É praticamente igual. Qual é a diferença? Que nós temos aqui um comando chamado Art, né? Porém, vamos colocar agora uma borda, vamos escolher uma borda como nós fizemos até agora há pouco. Vou colocar uma linha qualquer aqui. Vocês sabem que eu posso estar trocando a cor se eu quiser e trocando também a largura. Vamos tirar do zoom e dar um OK. Olha o que acontece com a nossa folha. A nossa página ela acaba tendo uma borda na página toda. Vou diminuir o zoom. Você vai perceber que toda a sua página está com a borda. Vamos voltar. Borda da página. Vamos agora em Arte. Clicando em Arte, pessoal, você vai perceber que nós temos algumas bordas divertidas aqui. Você pode estar utilizando, por exemplo, comemorações, cartaz de aviso, qualquer coisa. Mas nós temos também, pessoal, bordas bem interessantes que são mais a cara de documentos mais sérios. Por exemplo, olha aqui, ó, vamos pegar essa borda aqui e eu vou dar um zoom para que vocês visualizem melhor, aumentar aqui, ó, a largura da minha borda para que ela fique bem mais visível, inclusive na hora da impressão, se eu desejar. Você vai perceber que eu tenho um estilo de borda aqui. Vamos lá dar um OK, vou tirar do zoom. Onde é utilizado esse tipo de coisa, pessoal? Para fazer capa de documentos, alguns certificados, né, diplomas. Nós temos alguma documentação interessante que a gente pode estar utilizando esse tipo de coisa. Voltando para a borda de sombreamento, vamos aqui na borda e vamos colocar um outro tipo de borda, somente como exemplo. Mas ao final, você tem as bordas que são mais sóbrias. Então, por exemplo, vou alargar um pouco mais a borda para a visualização ser melhor e dar um OK. É a parte que eu queria mostrar para vocês sobre borda de sombreamento, desde as bordas de um texto, as bordas de uma tabela, você pode estar utilizando até a achura, e também as bordas, né, que nós podemos fazer na configuração de uma página inteira. Agradeço novamente a atenção, pessoal. Um forte abraço e até a próxima aula.